gente não pode dizer que o socialismo foi experimentado ao longo do século XX? Isso é uma tremenda de uma ingenuidade. Qual o diferencial que vocês podem dizer que o capitalismo é melhor do que o socialismo? Aonde? Primeira pergunta que ele fez, né? O que o capitalismo tem de melhor do que o socialismo? A minha opinião, antes de qualquer coisa, basilar, comida. A hipocrisia do socialismo. Ah, o socialismo. Essa nobre ideologia que promete igualdade, justiça e a erradicação de toda a pobreza. Mas antes de você ser seduzido pelos encantos das palavras bonitas e dos slogans cheios de esperança, vamos dar uma olhadinha mais de perto. Afinal, quem nunca sonhou com um mundo onde todos são iguais? Menos, claro, aqueles que lideram. Prepare-se para uma jornada pelo lado oculto dessa utopia que, por algum motivo curioso, sempre parece favorecer os mesmos de sempre. Portanto, relaxe, mantenha o senso de humor afiado e acompanhe essa análise sarcástica sobre a verdadeira face de uma ideologia que promete o paraíso, mas muitas vezes entrega algo bem diferente. Todos iguais, menos os líderes. A União Soviética e Cuba. Dois exemplos emblemáticos de como o socialismo se esforçou para criar uma sociedade igualitária, onde todos são tratados de forma justa, ou pelo menos essa era a promessa. A União Soviética, que nasceu da Revolução em 1917, com a promessa de um mundo onde os trabalhadores controlariam os meios de produção e viveriam sem opressão, acabou se tornando o exemplo clássico de como o poder pode corromper. Sob o regime de Joseph Stalin e, posteriormente, outros líderes soviéticos, a disparidade entre a elite do Partido Comunista e o cidadão comum era gigante. Enquanto milhões de soviéticos enfrentavam a escassez de alimentos, filas intermináveis para itens básicos e viviam em apartamentos coletivos superlotados, a elite do partido vivia uma realidade completamente diferente. Dachas, as casas de campos luxuosas, eram comuns entre os altos oficiais do partido. Além disso, a nomenclatura, como era conhecida a classe dirigente, tinha acesso a lojas especiais conhecidas como lojas fechadas, onde produtos importados e de alta qualidade estavam disponíveis exclusivamente para eles, enquanto o povo comum só podia sonhar com um pedaço de carne de qualidade. Esses líderes podiam adquirir caviar, vinhos importados e outras iguarias, sem enfrentar as mesmas privações que o resto da população. As escolas e hospitais também eram divididos de maneira a refletir essas desigualdades. Os filhos da elite estudavam nas melhores escolas, com acesso a recursos e oportunidades que os demais não tinham. Os líderes e suas famílias recebiam tratamento médico em hospitais exclusivos, com acesso aos melhores médicos e medicamentos, enquanto o povo comum, dependia de um sistema de saúde que frequentemente carecia de recursos básicos. O contraste se estendia até mesmo aos transportes. Enquanto o cidadão comum dependia de um sistema de transporte público lotado e ineficiente, os líderes soviéticos se moviam em limusines e veículos de luxo, geralmente acompanhados por escoltas. Já em Cuba? Em Cuba. Após a Revolução de 1959, Fidel Castro e sua cúpula prometeram um futuro de igualdade e prosperidade para todos os cubanos. No entanto, o que se viu foi um padrão semelhante ao da União Soviética. Uma elite revolucionária que gozava de privilégios enquanto o povo enfrentava severas dificuldades. Fidel Castro, que se auto-intitulou o defensor dos pobres, vivia em uma vasta propriedade privada conhecida como Punto Cero. A propriedade era luxuosa, completa com uma piscina, campos de esportes e outros confortos que a maioria dos cubanos só podia imaginar. Enquanto o povo sofria com a escassez de alimentos e racionamentos que limitavam o acesso a itens básicos, como leite e carne, Castro e sua família tinham acesso a alimentos de alta qualidade, importados especialmente para eles. Além disso, Fidel Castro era conhecido por sua paixão por produtos de luxo, especialmente
especialmente relógios Rolex, que ele frequentemente usava em suas aparições públicas. Isso contrastava fortemente com a vida dos cubanos comuns, que tinham que fazer filas longas para conseguir alimentos básicos e vestuário, muitas vezes racionados e de baixa qualidade. O acesso a cuidados médicos também era uma área de forte contraste. Embora Cuba seja frequentemente elogiada por seu sistema de saúde, a verdade é que havia, e ainda há, convenhamos, uma diferença significativa entre os cuidados médicos disponíveis para a elite e para o resto da população. Hospitais exclusivos, com médicos dedicados à cúpula do governo e seus familiares, garantiam que eles tivessem acesso ao melhor tratamento possível, enquanto a população comum enfrentava um sistema de saúde sobrecarregado e com recursos limitados. Distribuição de riqueza para quem manda. A tão prometida distribuição de riqueza do socialismo. Um verdadeiro conto de fadas onde todos têm acesso igualitário aos frutos do trabalho coletivo. Exceto, claro, que na vida real o que vemos é uma história mas bem diferente. Vamos dar uma olhada em como a distribuição de riqueza funcionou, ou deveria ter funcionado, em duas das economias socialistas mais famosas, a União Soviética e Cuba. Prepare-se porque essa viagem vai mostrar que, quando se trata de socialismo, distribuição igualitária é um conceito que depende muito de quem está distribuindo. A União Soviética, o grande exemplo de como o socialismo centralizado pode transformar uma nação em uma potência global. Ou pelo menos essa era a narrativa. Na realidade, a economia soviética era um exemplo brilhante de como não fazer as coisas. Tudo começava com o planejamento centralizado, onde um punhado de burocratas decidia o que seria produzido, em que quantidade e para quem. O resultado? Uma economia onde a quantidade era valorizada muito mais do que a qualidade. Imagine só, fábricas que produziam milhares de sapatos, todos com pé esquerdo. Ou então, milhões de toneladas de trigo apodrecendo nos campos porque, veja só, alguém esqueceu de planejar o transporte. Coisas básicas, como comida e roupas, eram racionadas, mas os soviéticos comuns tinham a honra de enfrentar longas filas para garantir que todos tivessem acesso. A miséria igualmente distribuída. Enquanto isso, a elite do Partido Comunista vivia muito bem, obrigado. Esses líderes socialistas, tão dedicados ao bem-estar do povo, relaxavam em suas dachas, luxuosas casas de campo, enquanto o restante da população se acotovelava em apartamentos coletivos superlotados. Afinal, alguém precisava manter o moral elevado, e nada melhor do que um pouco de caviar e um bom vinho para ajudar. Inovação? Nem pensar. Afinal, para que se esforçar se não há competição? Enquanto o mundo capitalista avançava a passos largos, com revoluções tecnológicas, a União Soviética se orgulhava de suas fábricas obsoletas e de um sistema de transporte público que, com sorte, o levaria ao destino. Quando o colosso soviético finalmente desmoronou, em 1991, o PIB per capita era uma piada de mau gosto, comparado ao dos Estados Unidos. $5.800 contra $22 mil. A verdadeira revolução socialista estava em manter as pessoas tão ocupadas tentando sobreviver que elas não tinham tempo de perceber como estavam sendo enganadas. Mas e você, o que acha de deixar de ser enganado e começar a receber os melhores vídeos aqui do YouTube? Clica no botão do gostei e inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum lançamento. E Cuba, a joia do Caribe, onde Fidel Castro prometeu um paraíso de igualdade e prosperidade. Bem, para quem acreditou nisso, aqui vai um choque. A Revolução Cubana rapidamente transformou o país em uma economia onde a pobreza foi distribuída de forma mais equitativa do que qualquer outra coisa. Logo após a Revolução, o governo cubano tomou o controle de tudo. Indústrias, comércio, agricultura. O resultado? Um colapso econômico espetacular. O setor açucareiro, que era a espinha dorsal da economia cubana, foi para o buraco. E a resposta de Castro? Culpar o imperialismo, claro, enquanto a economia cubana se tornava cada vez mais dependente das esmolas da União Soviética.
Mas e quando a União Soviética desmoronou? Então veio o glorioso período especial, onde os cubanos foram presenteados com a oportunidade de viver de maneira frugal, ou seja, racionando tudo, desde alimentos até eletricidade. Para alguns isso pode parecer uma medida desesperada, mas para o governo cubano era apenas mais uma forma de garantir que todos compartilhassem a mesma miséria. Afinal, igualdade é isso, não é? Mesmo hoje, com reformas limitadas e um leve cheiro de abertura econômica, Cuba continua atolada em pobreza. Com um PIB per capita de cerca de $9.500, é difícil imaginar como alguém poderia chamar isso de sucesso. Mas é claro, a culpa de todos os problemas cubanos é do embargo dos Estados Unidos, certo? Não do fato de que o socialismo, como sempre, redistribui a pobreza e concentra a riqueza onde importa, nas mãos daqueles que sabem o que é melhor para o povo. Revolução de iPhone. Os defensores modernos do socialismo. Aqueles que, de maneira apaixonada, empunham a bandeira vermelha da revolução e declaram guerra contra o capitalismo opressor. Tudo isso direto de seus confortáveis apartamentos no centro da cidade, entre um post no Instagram e outro, feitos com o último modelo de iPhone. Por quê? Afinal, nada diz. Eu sou contra o sistema, com um bom smartphone de $1.000, certo? E quem não se lembra desse clássico aqui? Cintura solta, solta o levante, toco Maduro. Vamos começar com um grupo que parece ter abraçado o socialismo com todo fervor. Os estudantes de humanas. Se há um grupo que ama discutir as mazelas do capitalismo enquanto aproveita todas as suas conveniências, são eles. Eles se reúnem nas universidades para debates acalorados sobre como o capitalismo é a raiz de todos os males, enquanto tomam seu café gourmet e pesquisam em seus laptops da Apple. É quase poético, não acha? Esses jovens revolucionários adoram teorizar sobre a luta de classes e a necessidade de uma revolução. Porém, ironicamente, muitos deles nunca viveram um dia fora da segurança que o capitalismo oferece. Seus iPhones, suas assinaturas de serviços de streaming, suas roupas de grife, tudo isso, claro, são apenas ferramentas para a grande causa, para mostrar ao mundo o quanto são engajados. É quase como se a revolução fosse uma espécie de hobby, algo que se faz entre as aulas de filosofia e os posts nas redes sociais sobre como o sistema é injusto. E claro, nada de trabalhar em uma fábrica ou campo para esses defensores do povo. Afinal, isso é coisa de proletariado. Eles estão mais preocupados em teorizar sobre a revolução enquanto usam o Wi-Fi da cafeteria para atualizar o Twitter com suas últimas reflexões sobre Marx, antes de pedir mais um latte com leite de amêndoas. Afinal, revolucionar é um trabalho árduo e precisa de bastante cafeína. Mas não podemos esquecer da classe artística, que adora se posicionar como a voz dos oprimidos. De Hollywood a festivais de cinema alternativos, o socialismo é exaltado como a solução para todos os problemas do mundo. E quem melhor para nos ensinar sobre igualdade e justiça social do que aqueles que ganham milhões para interpretar papéis em filmes que criticam o socialismo? Esses artistas, tão engajados, usam sua visibilidade para promover causas sociais, geralmente enquanto estão cercados por luxos que o cidadão comum jamais poderá acessar. Imagine só a cena: uma celebridade em sua mansão milionária, cercada por uma equipe de assistentes, estilistas e chefes particulares, postando nas redes sociais sobre a importância de redistribuir a riqueza. Mas, claro, a redistribuição deve começar pelos outros, não por eles. É sempre interessante ver como esses ícones do entretenimento voam em jatinhos particulares para participar de eventos beneficentes e levantar fundos para as causas dos pobres. Eles falam sobre como o sistema é corrupto e deve ser derrubado, mas sem abrir mão de seus contratos milionários e seus royalties, porque no final das contas a revolução socialista é para os outros, não para eles.
E quando esses artistas decidem atuar em filmes que retratam a luta de classes, é quase como se estivessem participando de um jogo de faz de conta. Eles encarnam personagens que enfrentam a pobreza, a fome e a opressão e depois voltam para suas vidas de luxo. No final do dia, a luta deles termina quando o diretor grita "corta" e eles voltam para suas realidades confortáveis. O que une esses estudantes de humanas e membros da classe artística é uma compreensão peculiar do socialismo. Um socialismo que, curiosamente, não parece exigir sacrifícios reais de seus defensores. Eles falam em nome dos oprimidos, mas o fazem a partir de uma posição de privilégio que dificilmente estariam dispostos a abrir mão. Essa revolução é frequentemente mais performática do que substancial. Nas redes sociais, eles constroem a narrativa de que são os heróis da classe trabalhadora. Mas na prática, poucos estariam dispostos a trocar seu conforto por uma vida realmente igualitária. Para eles, o socialismo é um ideal nobre, desde que possam continuar desfrutando dos frutos do capitalismo enquanto pregam contra ele. No final das contas, esses defensores modernos do socialismo estão mais preocupados com a imagem do que com a substância. A revolução que eles pregam é convenientemente adaptada para caber em suas vidas confortáveis, onde os brinquedos caros da infância foram substituídos pelo iPhone, e o único trabalho duro é escolher o filtro certo para o próximo post revolucionário. Afinal, nada diz igualdade como lutar contra o capitalismo de dentro de uma bolha de privilégios. E qual a sua avaliação sobre o nosso tema de hoje? Não seja mais um revolucionário de sofá. Dê um gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos que desmascaram ideologias e revelam as verdades escondidas. Tudo isso enquanto você relaxa no seu conforto tecnológico. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.